Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Laura, eu sou professora de Geografia e hoje nós viemos aqui falar sobre as relações de poder no mundo. Essa é uma aula referente às turmas de 8º ano. Bom, o que a gente entende por relações de poder? Geralmente uma relação de poder, em praticamente todos os casos, ela é feita através de um membro mais forte, um membro mais rico ou mais influente de determinado grupo que exerce o domínio sobre os demais. A conquista desse poder favorece a imposição de ideologias e vontades, garantindo a posição de superioridade e na tomada de decisões. Ou seja, numa relação de poder, quando nós temos um grupo, vou dar o exemplo de países, um grupo de países e há um que domina sobre os demais, aquele poder exercido por este impõe suas vontades e seus desejos para que os outros o sigam. Então, uma relação de poder é quando nós temos um que lidera os demais. Praticamente todas as vezes, as relações de poder elas envolvem uma liderança que coloca-se a questão de que as suas regras e os seus desejos são os que devem ser seguidos e atendidos. A gente vê relações de poder no âmbito familiar, a gente vê relações de poder no âmbito profissional e também nas relações políticas e na relação entre os países entre si. Bom, a gente entende aqui através dessa imagem que a relação de poder é, no mínimo, quando duas partes compartilham de conhecimentos comuns. Uma delas sempre vai ter o controle da situação. A política, ela reflete diretamente essas relações de poder em esferas nacionais e internacionais. Em escala mundial, o poder pode estar relacionado à construção e até mesmo à distribuição de nações. Bom, quando a gente fala de relações de poder e a gente começa a falar esse conteúdo de 8º ano, nós temos a relação de poder relacionada com as grandes organizações internacionais. No caso, em 1919, logo após a Primeira Guerra Mundial, o mundo ficou devastado, a Europa ficou devastada e houve-se a necessidade de que tivesse um órgão que representasse todos os países e promovesse a paz. Esse órgão ele foi criado em 25 de janeiro de 1919 e tinha o objetivo de evitar outras guerras através de uma ação diplomática. O nome desse grupo ficou chamado como Liga das Nações ou Sociedade das Nações. Bom, esse grupo, apesar de todos os esforços feitos pelos países que aderiram a ele não foi eficiente e não foi capaz de impedir a Segunda Guerra Mundial. Então, quando essa Segunda Guerra Mundial começou, a Liga das Nações ela foi completamente extinta. E a Segunda Guerra aconteceu, ou seja, a Liga das Nações, a primeira liga criada para promover e para evitar o acontecimento de novas guerras, ela não teve efeito. Foi então que surgiu a ONU após a Segunda Guerra Mundial. A ONU, que significa Organização das Nações Unidas, foi concebida pelo presidente estadunidense Franklin Delano na época da Declaração das Nações Unidas em 1º de janeiro de 1942, que ainda estava durante a Segunda Guerra Mundial. Na ocasião, 26 países estabeleceram o compromisso de lutar juntos contra as potências do eixo, ou seja, os países estavam se unindo para lutar contra a Alemanha, a Itália e o Japão, que compunham o grupo chamado de eixo da Segunda Guerra Mundial. Quais são as atribuições desse grupo, então? A ONU ela tem algumas atribuições. Vou citar algumas. Primeira delas, a motivação está relacionada ao fim dos conflitos mundiais, internacionais, que destroem diversos países no mundo, diversos territórios e que acontecem até hoje.
Então, se pararmos para avaliar essa necessidade de busca de paz, que é a principal atribuição da ONU, ela ainda é um alvo a ser atingido. Porque se avaliarmos países do Oriente Médio, o próprio país que vivemos, com a questão da criminalidade que nós temos, de uma guerra que nós vivemos entre traficantes e entre facções criminosas, essas atribuições de paz ainda não foram alcançadas, porque nós ainda temos muitos países que estão em guerra. A ONU também tem como objetivo facilitar a cooperação de termos e direitos de segurança internacional no desenvolvimento econômico, no progresso social, nos direitos humanos e na paz mundial. Ao longo desses anos, novas atribuições foram surgindo na esfera de atuação da ONU, como, por exemplo, a elaboração de propostas para melhorar as questões ambientais, monitoramento dos direitos e do cumprimento das liberdades fundamentais, a organização de conferências referente a esses objetivos. Tais propósitos, a fim de realizar esses propósitos, tropas e missões de paz são enviadas aos locais de conflito. O Brasil, por exemplo, já participou de várias e inúmeras missões da ONU em vários outros países, representando e tentando restaurar a paz nos países que estão em guerra. Bom, a ONU, ela é dividida, um órgão organizado, e ela é dividida em 7 órgãos principais. Esses 7 órgãos principais são o Conselho de Tutela, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Segurança, o Secretariado, o Tribunal Internacional e a Assembleia Geral. Cada um desses órgãos tem o seu objetivo. Bom, a Assembleia Geral, por exemplo, ela tem o objetivo de analisar e debater as propostas, ela tem um sistema de votação entre os países membros que aprova ou desaprova as propostas que surgirem para que ela vote. O Conselho de Segurança, ele é responsável pela manutenção da paz e da segurança mundial, integra 15 países e 10 são eleitos por mandatos de 2 anos, e os outros 5 de caráter permanente. Os membros temporários pela Assembleia Geral não exercem mandatos consecutivos, ou seja, os 15 países, os 10 que são de mandatos de 2 anos, eles não podem renovar, ele não pode ser consecutivo, ele pode até voltar 2 anos depois, mas ele não se reelege pela Assembleia. O Reino Unido, os Estados Unidos, a Rússia, a França e a China são os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Secretariado-Geral, a Secretaria-Geral. Essa Secretaria-Geral, o secretariado, ela tem um secretário-geral, que é o cargo máximo na hierarquia da ONU, que é escolhido em votação entre os países que são membros. A Secretaria-Geral ela é situada em Nova York, nos Estados Unidos, e ela é responsável por administrar todos os demais conselhos. Bom, o outro que nós temos é o Conselho Econômico e Social. Ele é formado por 54 membros, escolhidos na Assembleia Geral. E eles atuam por 3 anos. Embora todas essas ações do Conselho Econômico e Social não sejam divulgadas, o órgão interfere diretamente em debates sobre desenvolvimento mundial. O outro que nós temos é a Corte Internacional de Justiça. É o único dos órgãos que não tem sede em Nova York. Ele está na cidade de Haia, nos Países Baixos, e é também chamado de Tribunal de Justiça. É o mais destacado dos órgãos de justiça da ONU e foi criado em 1945 por meio da Carta das Nações, mas só atuou efetivamente, ele só começou a funcionar em 1946. 15 juízes compõem esse tribunal e são eleitos pela Assembleia Geral. Representam nacionalidades diferentes e cumprem mandados de 9 anos com possibilidade de reeleição. Então, eles podem ficar muito tempo no cargo. Em caso de falecimento, durante o mandato, o juiz é substituído por outro de mesma nacionalidade. Estrutura da ONU. A ONU, então, era o que eu estava falando na apresentação anterior,
está dividido em Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Secretariado. Esse PowerPoint aí, caso vocês necessitem, vocês podem dar um pause no vídeo, passar isso para o caderno para fixar melhor o conteúdo. E destaca exatamente o que eu falei no slide anterior, né? As funções de cada um dos órgãos. Bom, a ONU também tem as suas agências especializadas. As agências especializadas são essas que estão citadas aí nesse slide. FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. É uma organização que é sediada em Roma e desenvolve projetos de combate à fome e divulga informações para o aperfeiçoamento de práticas de agricultura e extrativismo, certo? O outro é o FMI, que significa Fundo Monetário Internacional, tem sede em Washington, integra o Banco Mundial do Sistema Financeiro Global. Os objetivos centrais do FMI são promover a cooperação monetária internacional e favorecer a expansão equilibrada do comércio. Ele oferece auxílio financeiro aos países membros que se encontram em dificuldade econômica e empresta recursos com prazo limitado. O próximo que nós temos é a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, tem sede em Genebra, na Suíça, e é encarregada de garantir o respeito aos direitos dos trabalhadores em todo o mundo. Para isso, ela elabora normas e recomendações pertinentes às condições de trabalho. O próximo é a Organização Mundial do Comércio, também chamada de OMC, também é sediada em Genebra e promove e regula o comércio entre as nações. Ela foi instituída em 95 em substituição ao Acordo Geral das Tarifas e de Comércio. As negociações promovidas pela OMC entre os países membros seguem uma agenda sem critério de duração denominada. Nós temos também a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Nós temos visto a OMS muito atuante, principalmente agora nesse momento que nós vivemos com relação ao coronavírus. Praticamente todos os dias nós vemos nos noticiários a OMS agindo, informando o mundo a respeito das atualizações sobre esse novo vírus. Ela também é sediada em Genebra, na Suíça, foi criada em 48, e a intenção da OMS é elevar os padrões de saúde do planeta. 193 países estão comprometidos com a adoção e com a prática de normas e de regulamentos sanitários estabelecidos pela OMS. Temos também a UNESCO, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Tem sede em Paris, foi instituída em 46 para promover a cooperação internacional por meio do desenvolvimento tecnológico e elevar os padrões educacionais em todos os países do mundo. E a última que nós temos aí é a UNICEF, que é a Fundação das Nações Unidas para a Infância. Sediada em Nova York, criada em 46, ela desenvolve políticas em favor das crianças de todo o mundo e atua em mais de 190 países, principalmente naqueles menos desenvolvidos. Bom, a ONU, atualmente, ela tem várias frentes de ação que não são somente aquelas que eu citei anteriormente. Bom, a ONU, na atualidade, ela tem alguns objetivos para melhorar a qualidade de vida da população mundial e foi feita uma conferência, a conferência onde foi estabelecido os objetivos do milênio. Essa cúpula do milênio, ela foi realizada em Nova York em 2000, em setembro de 2000. Foram 193 países que assinaram a Declaração do Milênio. E o objetivo dessa conferência, dessa cúpula, era priorizar a eliminação da fome e da extrema pobreza até 2015. É uma proposta muito bacana da ONU em escala mundial. Só que esses avanços que eles almejaram não foram alcançados no prazo inicial, né, até 2015. E a fome, a miséria, os conflitos armados, nas diferentes formas que a gente vê nos noticiários, eles continuam impedindo o exercício dos direitos humanos, dos direitos fundamentais do ser humano,
em todos os continentes. Bom, esses objetivos do milênio, surgiu o organograma de os oito jeitos de mudar o mundo. E aí, a ONU estabeleceu uma ordem dessas 8 formas, 8 jeitos de mudar o mundo, que foi acabar com a fome e a miséria no mundo. Sabemos que isso ainda é muito ativo, a gente não precisa ir muito longe para ver que tem pessoas que passam por necessidades com relação ao alimento, e não é tão simples, né, você resolver esse problema. Quando a gente pensa na questão alimentar, a gente pensa que não há possibilidade de nós conseguirmos uma forma de alimentarmos o planeta todo. Mas, devido às tecnologias e ao melhoramento da agricultura e das tecnologias de plantio, de uma forma geral, a mecanização, atualmente o mundo ele produz o suficiente para alimentar 2 vezes a população que nós temos. O problema todo é que essa produção de alimentos ela não está bem distribuída no planeta. Então, esses alimentos não chegam de maneira igual a todos os locais. O segundo jeito é estimular a educação básica de qualidade para todos. E, embora nós estejamos numa realidade em que nós temos acesso a ter uma aula de qualidade, muitas crianças, muitas pessoas no mundo, elas não têm o mínimo de educação, de nível de escolaridade, para aprender a ler, para fazer as contas básicas de matemática. Então, a ONU ela tenta estabelecer uma forma em que todas as pessoas do mundo tenham acesso a essa mesma educação. O terceiro fator é a igualdade entre sexos e a valorização da mulher. Né? A gente vê aí nos últimos anos, a gente vê crescendo a questão da igualdade da mulher no mercado de trabalho, de não haver diferença de salário entre homens e mulheres, né? Isso tem sido uma luta constante da ONU e das mulheres como um todo no mundo inteiro, mas é algo que ainda precisa avançar bastante. Ainda há muita diferença, muita desigualdade entre a valorização do trabalho feminino e masculino. O quarto jeito, reduzir a mortalidade infantil. Muitas crianças ainda não sobrevivem aos primeiros anos de vida, isso devido a condições básicas de saúde e de saneamento básico. Quinto jeito, melhorar a saúde das gestantes. Estimular tratamentos, estimular que todos os locais elas tenham acesso ao pré-natal, que são aqueles exames, aquela rotina de exames que a grávida precisa passar antes que o neném nasça. Então, esse melhoramento na saúde da gestante é algo que é um dos 8 jeitos que a ONU estabeleceu para mudar o mundo. Temos também o número 6, que é o combate à AIDS, malária e outras doenças, né? Que são doenças que assolam o mundo inteiro e que ainda não tem um tratamento efetivo para que seja reduzida a nível global. Né? Não temos a cura da AIDS, por exemplo. O sétimo, a qualidade de vida e o respeito ao meio ambiente. A gente tem visto muito isso na ONU e mundialmente, os esforços feitos por inúmeros países para melhorar a qualidade de vida e respeitar o meio ambiente. Mas devido ao sistema capitalista e à superprodução, o consumismo, muitos países não aderiram a essa iniciativa porque isso significaria mudar a forma de produção de seus países e muitos pensam que essa mudança na forma de produção poderia acarretar uma diminuição dos seus recursos financeiros. E o oitavo, todos no mundo devem trabalhar pelo desenvolvimento, envolvimento de todos no trabalho do desenvolvimento mundial. Queridos, essa é a aula de hoje. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima aula.